Bom, bem-vindo você que entrou aí no podcast Leite Fora da Caixa. Essa é a nossa primeiríssima entrevista. Eu vou fazer uma apresentação aqui sobre o nosso convidado. Hoje eu tô com ele, João Trovão, aquele que anda muito bem na finíssima linha entre a sinceridade polida e o questionamento dos reais problemas. O cara que vai direto ao ponto e que por isso foi responsável por pequenas revoluções por onde passou. Uma expertise invejável nas áreas de gestão de produtos difíceis, vulgo gerente de resolução de abacaxis que ninguém quer, mas que foi lá e fez. E gestão financeira, o cara do dinheiro. E fez bonito, diga-se de passagem. Ele vai contar um pouco da sua trajetória aqui, não apenas os troféus, mas os tropeços que tanto nos ensinam. Ah, ele também é triatleta, vulgo, louco, maluco de pedra. Bem-vindo, João. Oi, Ayla. Obrigado aí pela oportunidade. Ai, essa introdução aí foi engraçada demais. É, mas, de novo, mais uma vez, obrigado. Para mim é uma honra, orgulho ser o número um. Então, vou lembrar disso para sempre. E vamos lá. Espero corresponder às expectativas aí. Acho que vai ser um papo, como a gente já se conhece há um bom tempo. Acho que vai ser um papo mais de botequim do que uma entrevista em si. Exato. Mas vamos lá. É, aqui é papo leite fora da caixa, né, gente? Então a ideia é realmente trazer pessoas que são fora da caixa, que pensam coisas fora da caixa, e trazer pessoas aqui de diversas naturezas, de diversas áreas, para falar um pouco sobre como inovar, às vezes de maneira simples, às vezes de maneira mais humana. Às vezes o inovar é só uma questão de como olhar, como resolver as coisas do nosso cotidiano, né? O João, ele é meu parceiro barra sócio no Leite Fora da Caixa. A gente tem uma complementariedade muito interessante na nossa atuação. E acho que é muito interessante porque nós temos uma congruência muito grande nesse pensamento de que precisamos pensar diferente, precisamos fazer diferente. Então, João, a primeira pergunta: alguém roubou pão na sua casa? Não, brincadeira. Conta pra gente de onde você veio, por onde você passou e onde que tá agora. Bom demais. Bom, eu sou natural de Araçatuba, então conhecida como a terra do boi gordo, e sou médico veterinário de formação. Acho que muito da opção de eu ter feito veterinária, né? Inclusive, essa semana a gente teve aí a comemoração do Dia do Médico Veterinário, no dia 9 de setembro. Foi óbvio, né, por esse contato um pouco mais próximo ali com a pecuária, mas não só simplesmente nisso. Acho que diferente do que eu escutei muito lá no começo da faculdade, que o pessoal fazia veterinária por amor aos animais, eu acho que para mim eu vi ali como uma oportunidade de ajudar a matar a fome do mundo. Então, óbvio que eu gosto de animais, mas eu acho que eu sou muito mais racional do que emocional quando eu penso na atuação nossa dentro da profissão, né? Então, sempre fui um cara questionador. Acho que você quem não me conhece ainda, mas quem está pouco próximo até de mim já percebe isso. Acho que eu nunca fui um cara muito do status quo, então, tanto que logo que eu me formei, essa foi a primeira pergunta que eu tinha, né? Na época eu tinha um desejo por trabalhar com reprodução animal, por essa questão de ajudar a alimentar o mundo, né? Através da reprodução, você procriar, acho que era uma Deixa eu coisa. só fazer um adendo aqui, João, porque às vezes o Claro. pessoal no YouTube, no Spotify, não é da área. Gente, pra vocês entenderem, veterinário nem sempre é o cara do cão e gato. Cão e gato são animais de companhia, legal, cheirosinho, anda de sapatinho na rua. Uma grande parte da atuação dos veterinários é na área de produção de alimentos, que são com animais de produção. Então, é basicamente porco, galinha, vaca, boi, né? Então, a gente trabalha muito essa questão, né? No gado de leite, por exemplo, da reprodução. A reprodução tem que andar muito redonda para que a gente tenha aí vacas produzindo leite por bastante tempo, né? Por muitos anos nas propriedades. Então, essa é uma área de atuação muito comum para quem faz veterinária, para quem é veterinário de campo, tá bom? Beleza, João. Ótimo, muito bom. Inclusive isso casa muito com o que eu falei no começo do porquê que eu fiz veterinária, né? Acho que a disciplina que eu mais estudei na faculdade foi clínica médica de pequenos animais, porque eu sabia que se eu ficasse de exame, talvez eu jubilasse. Então, eu passei logo de primeira com uma nota boa, que é para não nunca mais, mas é que é para não ter mais contato com isso. Então, eu sou voltado mesmo para a produção. Uhum.
Então, ali, né, trabalhando com reprodução e tal, que já é uma outra coisa que me motiva, que é a questão da conquista, né? Então, você vê aqueles bezerros sendo procriados, etc. Era uma coisa que me chamava a atenção e eu tinha um porquê naquela época de era entender o que que ocorria que 100% das vacas não ficavam prenhas no final da estação de monta. Então, essa já foi ali quando eu, né, fiz o meu mestrado e aqui já tem uma história engraçada, né? Porque uma das coisas que eu tenho muito comigo é a autenticidade, né? Então, na época eu fui colocado na parede porque o meu mestrado foi financiado por um órgão do governo na época, eu tinha uma bolsa e eu abri mão da minha bolsa porque eu não achava certo, né? Eu que trabalhava ter bolsa também. Então eu dei minha bolsa para um cara que precisava mais do que eu. Uhum, E só que eu já tive a resposta do que eu queria antes de ter defendido a minha tese. uhum. Então, como eu já tinha resposta, me colocaram na parede na época. Meus orientadores falaram que eu precisava largar o trabalho para me dedicar ao mestrado, então eu larguei o mestrado e dei a minha tese para outra pessoa defender, que foi a pessoa que teve a bolsa concedida por mim na época. E Então, acho que uma já coisa caso importante assim, da gente falar que são coisas básicas de ética, né? E que hoje merece sim, a minha, né? No au, né? Deu sua bolsa, sim? Deu sua bolsa porque você não precisava. E é uma coisa que a é, gente vive uma crise ética tão forte hoje, né? Que as pessoas acham que, uau, meu Deus do céu. Não, gente, é isso que você tem que fazer. Se você não precisa de auxílio do governo, de bolsa, de o que for de ajuda, dá para quem realmente precisa. É para isso que essas políticas foram criadas, né? Enfim. é. E é engraçado porque essa é a primeira vez que eu conto essa história em público. Nunca tinha contado para ninguém isso. Mas enfim, então fiquei ali por um bom tempo, 7 anos como um veterinário autônomo. Acho que, nossa, se eu for pôr na balança hoje, foi uma boa experiência, porque eu tive mais erros do que acertos. Uhum, Então, nesses 7 anos, ali, né, então não tinha muito essa questão de gestão, né, que você tem uma expertise muito grande nessa área de tempo e território. Eu fui meio que aprendendo isso forçadamente, né? Então, e óbvio, né? Mais erros do que acertos, mas teve dos acertos que eu tive, acho que alguns foram muito importantes. Acho que eu tive participação numa propriedade de gado de leite, tive 25% de participação, então isso me deu propriedade, né, para falar. Mas chegou um ponto, eu já estava namorando quem é a minha atual esposa hoje, a Thalita. E chegou um ponto que é aquele ponto de inflexão, né? Será que eu continuo aqui dando murro em ponta de faca ou eu preciso me lançar a novos negócios, novos desafios? E naquela época eu fui para uma distribuidora ser representante. E tem uhum, uma passagem muito legal assim que na minha entrevista eu falei para o dono da distribuidora. Falei, ó, eu não conheço a linha de produtos que vocês trabalham, né? Conheço superficialmente porque eu tô do outro lado da porteira até agora, né? Mas se for uma linha que dependa de ações da porteira para dentro para que as vendas aconteçam, vocês podem confiar em mim que eu vou dar conta, né? Porque apesar de nunca ter vendido um palito de dente até hoje. Então, foi assim que eu entrei no mundo corporativo. E é legal porque E a gente vive muito isso, né? Assim, de sempre tem vaga no comercial. Eu acho que muita gente que talvez esteja escutando a gente aí pensa aí que fala, pô, sempre tem vaga de representante, né? E eu também, a minha primeira entrevista numa distribuidora também, eu falei assim, olha, eu não sou uma pessoa de jogo, tá? Eu sou uma pessoa de jogo limpo. E as pessoas pensam assim, às vezes, pô, numa entrevista para representante você nunca pode falar isso, porque eles querem pessoas que sejam fingidas, né? Sei lá, fingidas ou que falem o que não pensam, né? E eu nunca tive esse estilo e sempre assumi isso logo de cara. Na minha primeira entrevista eu falei, e isso me abriu portas porque era um lugar, né, uma distribuidora que prezava por isso. E, inclusive, ao longo da minha vida toda, eu fui vendo que, apesar de ser uma colocação perigosa, para você fazer, ela é crucial para você não entrar no lugar errado. Porque às vezes exato. você mente na entrevista, você se sai bem, porque, ai, porque, né, eu tenho que falar isso ou aquilo, mas aí você entra num lugar que não tem nada a ver com você.
né, que não está a fim de exato, te ensinar, por exemplo, no seu caso, ou que não tá, que não quer alguém que seja sincero, que seja claro com seus clientes, transparente com seus clientes, e aí você fica se arrastando, às vezes, por 2, 3 anos num lugar horrível, né? exato. Então, assim, para quem está escutando a gente que é representante ou vendedor, então, essa decisão é sua, é pessoal, qual produto que você vai trabalhar. Então, não, quem não escolhe acaba sendo escolhido. Então, pensem bem, porque isso foi para mim trabalhar com um produto que na época eu na distribuidora, a Ayla também, mas a gente trabalhava com a mesma linha de produto. Eu Uhum. acho que isso daí foi fundamental. Tá? Então, se você produto tem bom, tem ruim, né? Saiba escolher qual que você vai trabalhar, porque isso te dá liberdade, né? Então, tive meus desafios lá. Então, por exemplo, o meu gestor na época me entregou uma lista de contato, rodou comigo 4 dias e eu só fui ver ele no dia que eu pedi para Tapa ir para a nas indústria. costas, né? Então, e eu escutei no lugar que eu trabalhava que se eu era o cara que ia ficar lá, porque nos últimos 6 meses eu já era o quinto que estava lá. Então, construí uma base ali, foi muito legal, foi um período bom. Acho que dali eu fiz, por exemplo, talvez tomar até um pouco de cuidado para falar isso, mas que eu me recordo, eu acho que eu fui o primeiro veterinário a avaliar com metodologia o uso de BST em búfalo. Uhum. Então, enfim, tivemos um puta resultado lá, não só pelo aumento de produção, mas pelo tempo de lactação das búfalas. E depois eu tive a grata surpresa de saber que a indústria, na época, parece que usou esse trabalho no regulatório lá para poder colocar isso dentro da bula de indicação do produto, né? Vem das E aí técnicas isso. que são possíveis, gente. Sim. Não, Capitalismo total. suporta a venda técnica. Olha, eu vou confessar um negócio para você aqui, em todas as áreas comerciais que eu trabalhei, né, trabalhei ali saúde animal, bens de capital e nutrição, eu ouso dizer que eu nunca fui falar de produto numa venda. Então, sei lá, até saindo um pouquinho aqui, mas acho que vale a pena fazer esse parêntese. Cara, quem não entrar com o olhar 360 onde você for, você tá fadado ao fracasso, tá? E eu vou te falar um real, assim, tá? Eu cheguei numa fazenda, o cara olhou para mim e falou assim: se você veio aqui falar de algum produto que vai aumentar meu leite, você pode catar teu carro e ir embora. Porque se eu juntar todo mundo que passou aqui e somar, era para eu ter vaca de 160 litros aqui no curral e essas filhas da mãe nunca passaram de 19. Então você pode vazar. Gente, Então, para quem assim, não é do leite que está escutando a gente, é o seguinte: tal do vendedor chega nas fazendas e fala assim: Ó, usa aqui meu produto, meu pozinho, minha injeção, meu não sei o que, não sei o que. Suas vacas vão aumentar 1 litro, 2 litros, 3 litros. Uma vaca boa, boa, né? Assim, que tá comendo bem, que tá confortável e tal, ela vai produzir aí em torno de 40, 30, 40 litros, mais ou menos, dependendo da fase que ela tá. E aí, gente, isso aí é uma piada muito, muito forte, que a galera, assim, cada um promete 1, 2 litros, se for somar tudo, é o que o João falou, 160 litros aí. exato. Então esse foi um caso. Eu já cheguei em fazenda setado para vender um tipo de produto que era voltado para nutrição. E o cara tava com 15% de mortalidade no bezerreiro por problema de respiratório. Uhum, Eu falei qualquer coisa nessa fazenda, menos do que eu ia falar lá inicialmente. uhum, Eu já cheguei em fazenda que o cara falou: Ó, eu não tenho dinheiro para te pagar. E eu olhei o potencial da fazenda na época. Eu fiz predatado um negócio pro cara. Além dele me pagar, esse cara hoje fatura R$ 1 milhão por mês, porque ele tinha um produto, um queijo na época, né? Que estava lá numa tulha, que inclusive o nome do queijo hoje é tulha, uhum, né? Que é um tipo de parmesão, que estava lá meio que ele não apostava, na época ele vendia leite, bebida láctea e manteiga, tá? E hoje eu tenho muito orgulho de falar, eu tenho foto do dia 1, bem dizer, da fazenda Atalaia de Amparo. Quem uhum, conhecer essa fazenda, vocês vão ver o que que virou. Esse cara ganhou prêmio no Ortiz Awards, que é o maior festival de queijo do mundo, e era um cara que me pagou pré-datado a primeira vez.
porque ele falou, cara, eu não. E ele literalmente não tinha dinheiro. E, cara, Então, assim, esse é o poder do vendedor que ninguém conta, né, velho? Todo mundo fica enchendo o saco ah, que o vendedor tem que só ficar falando de produto tá errado e blá, 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 blá. A maioria dos vendedores cansa os seus clientes, né? E perde uma grande oportunidade de exercer esse poder de ajuda ao seu cliente. E essa ajuda, cara, isso aí não tem preço, né? Isso aí é o que a gente fala que é geração de valor. É mostrar que você além de um produto, que claro, que te sustenta, é o que você tem que, você foi contratado para vender, é o que você tem que ter como seu core business principal, você tem que entender que assim, tem toda uma gama de coisas que você consegue fazer nos seus clientes com conhecimento técnico ou simplesmente sendo um cara que enxerga as coisas diferente, que traz um benchmark, por exemplo, para os seus clientes, e você gera um valor, às vezes, revolucionário dentro de uma conta. E que o cara vai te agradecer o exato. resto da vida. Ele nunca mais vai ficar ali fazendo leilãozinho de preço. Até porque, né, João? Você acho que com todos os anos que a gente tem de mercado aí, a gente está vendo uma uberização muito clara do mercado, né? Quem não gera valor, quem não chega num cliente e oferece algo diferente, traz uma conversa diferente, coisa, vai atender pelo WhatsApp. Então, assim, escolhe teu caminho. Ou você faz realmente um trabalho diferente, presencial, com geração de valor, ou abraça o WhatsApp e vai para o WhatsApp, meu filho. Aprende a vender pelo WhatsApp e vai, né? Isso vale para É. vendedores quanto empresas, enfim. Então, assim, sempre atuei dessa maneira. Então, depois de alguns anos, né, eu saí meio que da área comercial e entrei para a área de marketing. E aí foi uma virada de 180 graus, né, porque eu trabalhava na área comercial de saúde animal e eu fui para a área de marketing de produto, de uma indústria de bens de capital, ou seja, fazer equipamentos para fazenda. Então, como que eu cheguei lá? Muito do meu know-how de atuar fora da caixa, né? Apesar de eu trabalhar com saúde animal, eu sempre tive um pé no bem-estar. Então isso me alçou a esse voo. Ô, João, e fala pra mim, Cheguei. como é que era a sua vida de chegar no marketing? Porque, assim, geralmente as empresas trabalham em setores e é meio que assim, uma grande repartição pública em que cada um faz seu serviço, 5 horas caiu a caneta, boa, né? E Uhum, aí, como é que foi chegar no marketing sendo uma pessoa do campo, uma pessoa que trabalhava lá na ponta na venda? Porque as pessoas geralmente não entendem marketing como vendas. Marketing é o sim, estratégico, eu estudo o mercado, eu faço minhas pesquisas, minhas coisas revolucionárias aqui, entrego para o gerente comercial e tchau e benção, se vira para vender, né? E como sim. é que foi fazer esse caminho contrário, João? Ah, teve um ponto que me facilitou no começo, então que é justamente isso. Como eu tinha essa veia comercial, na empresa que eu atuei naquela época, eu dei essa virada de chave. Então eu fui o cara ali, né? Igual você falou, como é que é no começo da entrevista, né? Gestão de produtos difíceis. Eu fui o cara que levantou essa bandeira lá. Então eu tive aí que entra uma das, talvez, das minhas fortalezas, né? Que é disciplina. Eu acho que exercitei muito essa disciplina, né? De enfrentar o status quo, que é exatamente isso daí que você falou, né? Essa guerra que infelizmente existe até hoje, né? Que não é marketing que eu falo, propaganda, né? O que Uhum, aconteceu com a internet em muitas empresas, infelizmente, é que a panfletagem virou panfletagem digital. uhum, E aí ficava isso. Então eu fui lá na época um cara que levantou, por exemplo, eu construí ferramenta de retorno de investimento, eu liderei time de criação de aplicativo para o time comercial poder melhorar a questão de projeto para fazer orçamento, desenvolvi um portfólio que ele era um carro, vamos falar assim, acho que para ficar mais fácil do pessoal entender, é a mesma coisa de você ir comprar um carro sem motor. Ou seja, faltava pedaços naquele portfólio. Aquilo eram produtos separados, não era uma solução. Então eu tive que desenvolver, né, a toque de caixa. Tive experiências de terem sido, por exemplo, vendido um projeto para uma grande fazenda e que faltava uma peça e a multa contratual era de 600 mil euros na época e faltava 90 dias para encerrar o contrato. Então eu tive que me rebolar lá para que em 45 dias eu conseguisse chegar com a peça na fazenda. E aí eu pus algumas coisas na frente, né? A primeira delas foi ser verdadeiro com o produtor.
eu abri o jogo ao vivo com ele. Sentei Uhum. com ele e falei: a situação é essa. Nós temos duas opções. Ou você vira as costas para mim e você vai executar o contrato e eu não vou ter o que fazer, Uhum. ou você me dá um voto de confiança e eu vou estar aqui do seu lado e nós vamos juntos resolver isso. Uhum. Então, e aí exercitou a comunicação, né? Porque eu tinha comunicação frequente com esse cara. Então, e isso gera confiança, tem um relacionamento com ele até hoje. Então, que é um cara que eu nem conhecia. Nunca tinha ido na fazenda dele, a primeira vez que eu fui foi para dar essa notícia para ele. Então aí, bom, eu acho que eu fiz isso, tive sucesso, eu tive alguns sustos, né? Então, por exemplo, essa questão, esse embate que existia, né? Essa questão. E aqui, como nós somos leite fora da caixa, eu vou ser verdadeiro. As questões políticas, né? As vaidades, ego. Então, eu tive que enfrentar isso. Isso me assustou muito, porque eu, por ser Uhum. uma pessoa que eu não acreditava muito nisso até ter contato com isso, tá? Eu também, Então, João. Eu descobri que existia inveja muito tarde. Eu acho que eu era muito ingênua, né, sabe? De sim, verdade. eu sofri um pouco com isso, tá? Uhum. Então, enfim. Mas acho que depois de 10 anos no mundo corporativo, eu acho que daí você para mim a virada de chave foi há 1 ano atrás, né, quando eu tinha 40 anos. Acho que eu olhei para o lado, olhei todo o meu status, eu acho que eu estava bem, mas me faltava alguma coisa. Então, hoje para mim é muito claro, assim, que o que eu faço tanto aqui quanto nos outros projetos que eu faço parte, eh a questão de ser ferramenta, para mim, é o que é o meu sentido hoje. Uhum. Então eu já não quero ser aquele cara da vaidade que eu quero o holofote na minha cabeça, mas eu quero ser ferramenta. Eu Então, acho para que mim tá talvez para quem está escutando também, João, assim, que é vendedor, né, por exemplo, às vezes você não tem tanto essa clareza de como as coisas são feitas, como elas acontecem dentro da empresa, mas existe um ganho muito grande quando você tem, obviamente, se você tiver essa liberdade, de se envolver mais com o estratégico da empresa. Né, de poder ter conversas, por exemplo, entender da onde veio aquela campanha, por quê, como que foi criado esse sim, material e às vezes se aproximar. Principalmente se você é gestor comercial, você é supervisor, gerente, muitas vezes você tem uma liberdade, você transita melhor dentro do ambiente, e você se aproximar do marketing e falar assim: escuta, vocês estão vendendo um carro sem roda, porque isso tem demais. E às vezes o pessoal sim, do marketing, por exemplo, está tentando fazer o melhor, só que não tem a visão do campo, não tem a visão de quem está rodando, de quem está atendendo o cliente ali. E às vezes você economiza um puta de um tempo de aprendizado, você economiza um monte de multas, um monte de problemas legais, às vezes, na empresa, e de imagem, enfim, de uma série de coisas, simplesmente por se aproximar. E se o marketing não se aproxima de você como vendedor, como gestor de vendas, faça isso você, né? Eu acho que é uma coisa que, se você tem possibilidade, puxa esse protagonismo para você. Você só tem a ganhar, porque no mínimo, você vai aprender um pouco mais sobre estratégico. E você sim, vai talvez usar essas ferramentas nas vendas, o que é fantástico quando existe essa integração entre as áreas, né? E o máximo, vamos falar assim, o céu é o limite. Você pode criar coisas muito, muito grandes, muito que tragam muitos resultados muito palpáveis, simplesmente por chamar o gerente, se é gerente comercial, chama o gerente de marketing para conversar. Fala assim, ô, vamos tomar um café? Vamos conversar? O que que você precisa de mim? Né? Que é uma coisa que eu trabalhei sempre no sistema Lean, né? De otimização de processos, tudo. É muito perguntar o que que seu cliente precisa. E esse cliente não é o cliente, muitas vezes, o final, né? Não é o produtor, é seu cliente interno, primeiramente. Né? Então, quem que é o cliente claro, do marketing? O cliente do marketing é o vendedor, é a equipe de vendas. O que que vocês precisam de mim? Né? Ou, se eles não te perguntaram, vai lá e fala: Ó, deixa eu te falar, eu preciso que vocês me entreguem isso assim, assim, assado. Né? Deixa eu entender como é que vocês criaram esse processo aqui. Deixa eu entender como é que vocês criaram essa estratégia para esse produto. Que no mínimo vai ser uma grande oportunidade de aprendizado para você. E no máximo vai ser uma grande virada de chave para a empresa que você trabalha. claro. Não, assim, eu contei um pouco dos perrengues, assim, entendeu? Uhum. Mas, assim, eu aprendi demais. Eu, aliás, recomendo todo mundo a trabalhar para algum CNPJ.
entendeu? Porque Uhum, assim, ó, sendo bem franco, quando você trabalha com CNPJ, o que que ele te dá? Previsibilidade financeira, uhum, tá? Então você ganha pouco, não vou entrar no mérito se você ganha muito ou se você ganha pouco, ou se você quer ganhar mais, se quer ganhar, enfim. Vou entrar no mérito seguinte, você sabe quanto você vai ganhar, tá no contrato de trabalho isso. Quando você sabe quanto você vai ganhar, você sabe qual o estilo de vida que você tem que ter, uhum, tá? Isso te dá uma segurança para você aprender outras coisas. Então, por exemplo, eu estando na área de marketing, eu aprendi a diferença do que é margem e do que é markup. uhum, Eu aprendi a diferença do que é, de como montar um forecast. Eu sei hoje, por exemplo, quão trabalhoso é você ter a questão de SKU. Então, para uhum, quem não sabe, SKU é o seguinte: você tem lá o produto A. Aí uhum, esse produto A tem a apresentação de 5 ml, de 10, de 15, de 20. Então, o SKU é a soma da quantidade de produtos que você tem, mais as apresentações que ele tem. uhum. Então, você pegar, por exemplo, eu trabalhava na época com mais de 100 SKU. E É, aí, como cada um que é um produto diferente, vamos falar assim. cada um é um produto diferente, porque cada um tem um rótulo, cada um tem uma embalagem, cada um tem uma caixa, entendeu? Então, assim, Cada um às vezes tem uma estratégia. Gente, pensa, uma estratégia. vender água de Sa- garrafinha de 500 ml é uma coisa, vender garrafão de 20 ml é outra. Garrafinha pequenininha você vai Sim, vender no mercado, coisa. Garrafão é para distribuidor, entendeu? É mais ou sim, menos isso. Tudo é água. Mas você precisa ter essa divisão didática, vamos falar assim, para facilitar quem vai pensar nos caminhos para levar esse produto até é. o cliente final, né? Sim. E então você se envolve com PDV, que é ação de ponto de venda, né? Quando você vai, por exemplo, sazonalidade, né? Então imagina você, por exemplo, em julho fazer uma campanha de mastite. Não tem nada a ver, entendeu? Porque julho é frio. Então você tem sazonalidade, você como marketing lidera todo o input para dentro da indústria. Então a E aí é uma previsibilidade de produção é complexidade sua. gigantesca, né, João? É. Então, assim, você tem que fazer lançamento de produto, Uhum, entendeu? Na época a gente fez estimulado muito por um diretor que eu tinha, um cara muito bom. Ele, por exemplo, a gente lançou um teste de tuberculose. Nós uhum, fomos, na época, fomos a segunda empresa privada a ter teste de tuberculose para o Brasil. E aí ele me desafiou no seguinte: tem esse website até hoje que você entra lá, digita a cidade que você está, ele vai te passar o estoque das lojas que tem o produto mais próximo de você. Isso uhum, na época era um negócio que quem que fazia? uhum, Entendeu? Então eu lancei produto, eu peguei produto com dificuldade, uhum, entendeu? Que era um produto que já estava no mercado há 5 anos e nunca tinha batido a meta estabelecida pela matriz. E aí, o que, que eu fiz como Aí toda essa bagagem serve para isso. Na época eu falei assim, bom, se eu entrar com a cabeça só de marketing, uhum, eu vou fazer propaganda, anúncio, patrocinador. Não, calma aí, deixa eu entender o que está acontecendo. Eu peguei a região que mais vendia, eu montei no carro e fui lá com o vendedor. Falei, me leva na fazenda que teve pior experiência com o uso de produto. Cara, chegamos lá, morreu vaca na fazenda. uhum, A empresa teve que indenizar o cara. uhum, E aí eu botei a cara a tapa mesmo. O cara, a hora que eu cheguei lá com a camisa da empresa, o cara quase queria me matar. Falei, calma, cara, eu quero te escutar. O que que uhum, aconteceu? Aí eu peguei um detalhe que, graças ao vendedor que me estimulou a ir lá, que a gente fez um reposicionamento global do produto. uhum, Porque tinha uma especificidade na fisiologia do animal, que foi um ajustezinho de manejo uhum, simples, que era o quê? Em vez de você secar a vaca e botar ela para o pasto, seca e deixa ela 48 horas. Não vou uhum, entrar na fisiologia, mas foi isso que a gente fez, uhum, no ambiente que ela estava. Resolveu o problema, nós batemos a meta, de 5 anos batendo na trave, uhum. e todo mundo foi conhecer a matriz da empresa, na Europa. Sim. Então, E é isso assim, que eu ou falo, João, seja, são coisas assim que a gente precisa tangibilizar, né? Porque quando a gente fala, vamos integrar marketing e vendas, barará, todo mundo, nossa, que legal, que incrível. E aí? Qual o resultado disso? Né? Porque no fim, né? como dizia o nosso velho saudoso Ners, fala assim, quem salva é o lucro, né? E é assim mesmo, nas empresas é assim mesmo. Então, o que que tangibiliza isso? Gente, um produto que não batia meta há 5 anos. E um puta produto. Eu sei de qual produto que o João tá Sim, falando.
um puta produto. E que por causa de um ajuste, uma viagem que custou, sei lá, 500 conto entre gasolina e hotel e não sei o quê, resolver um problema global no mundo todo para reposicionar esse produto. Então, são Exato. coisas, gente, que assim, quando a gente fala, pô, vai lá no campo, você é gestor comercial, vai esquentar a bunda lá no carro com o teu representante, você é gerente de marketing, vai no campo e entende o que que as pessoas estão falando do seu Sim. produto, qual que é o problema que está acontecendo, que isso não é filosofia, chimbalaê, vamos abraçar a árvore. Não, isso é resultado real. Você Sim. pode realmente mudar um número e fazer teu nome, Neymar. Né? Você pode É. se tornar, não o Neymar, que já tá flopado, né? Já acabou. Mas, mas É, você pode se tornar, tipo, uma puta estrela. Se você não tá sim, pensando na empresa, pensa na sua gestão de carreira. claro. Não, isso me proporcionou, por exemplo, a gente submeteu esse trabalho ao Congresso Mundial de Buiatria, pô, a gente foi selecionado como trabalho para ser apresentado na plenária oral principal, cara. Uhum, Então, assim, sabe? Então eu penso muito isso, cara. Eu acho que falta um pouco isso, sabe? Eu acho sim. que as pessoas, de maneira geral, eles meio que vêm com. E também quem tá do outro lado espera isso, tá? Que é Sim. a receita do bolo, né? Então, acho que se eu tive algum sucesso nas empresas que eu passei, eu acredito que eu tenha tido, muito foi por chegar com um livro em branco em cada uma delas. É. Eu nunca fui, nunca vou ser um cara que vai chegar no lugar falando assim, não, ó, faz isso aqui que dá certo. Eu, isso eu posso afirmar que eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. E eu Certo. nunca, nesse ponto aqui, apesar de ser forte, mas é verdadeiro. Que eu acho que toda vez que você chega num lugar setado, é isso aqui, vai dar errado. Então, e Entendeu? aí a gente começa, eu acho que como a gente está numa era de tudo muito raso, tudo muito receitinha, né? Todo mundo vendendo um curso milagroso, um negócio milagroso. E aí, quando você lida com um pouco mais de complexidade, isso não se aplica, né? E aí você não consegue realmente ter um trabalho consistente e de resultado por muitos anos, né? Eu acho Sim. que isso a gente vê muito no meio corporativo, né? E, inclusive, falando sobre isso, João. Que você acha? O meio corporativo, ele é horrível ou ele tem jeito? Ai, Dá vou para te ter uma falar vida que, feliz dentro do meio corporativo? sim. Ó, você sincero aqui, eu acho que o mundo corporativo ele está horrível, Uhum, mas ele tem jeito, tá? E vou te falar por quê que ele está horrível. Eu acho que o pessoal precisa ter um pouco mais de essência, uhum, tá? E me desculpem aqui a liderança, mas eu tô sendo franco. E um pouco mais de autenticidade. Acho que nas últimas duas passagens minhas, eu dei uma mudada no final da minha vida corporativa para criar algum know-how dentro de nutrição. E então ali eu percebi que é um setor um pouco mais que demanda mais sair fora da caixa, tá? uhum, Então eu tive algumas dificuldades ali. Não tive sucesso, isso eu posso garantir. E foi responsabilidade minha não ter tido esse sucesso. Eu deveria ter avaliado isso antes de pensar em embarcar nessa. Mas, como eu falei, tem jeito. É, eu acho que o pessoal que está na liderança deveria escutar um pouco mais. Eu acho que a gente tem infinitos casos de sucesso fora do agronegócio, vamos falar assim. E eu acho que na vida tudo é aprendizado. Não, de novo, você não precisa copiar uma receita de bolo, uhum, mas você escutar e pegar insights para mudar é preciso. Eu acho que nós uhum, estamos enfrentando isso no agronegócio nesse momento, tá? Tá muito, o que você falou, tá muito uberizado. uhum, Tá muito, 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 muito. Então, é, e as empresas estão sofrendo por isso, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui de começar a gravar, aonde que as empresas estão sofrendo isso muito na base. uhum, Então, principalmente essa questão de representante, né? Quem que. Agora, vou até puxar um pouco de sardinha para o nosso lado, mas não é por propaganda, é por verdade, né?
quem que se preocupa com os seus representantes, né? Então, o cara acha que o que ele está dando para o representante, que é a bandeira da empresa dele, é o suficiente. Uhum, Ninguém vai lá, pouquíssimos, aliás, vão lá perguntar para esse representante como é que está a saúde dele, por exemplo, principalmente a saúde mental. Ninguém vai lá e faz igual você senta com o cara e mostra para ele o que é gestão de tempo e território, uhum. entendeu? Todo mundo tem 24 horas, o que você faz com o seu tempo é o que vai determinar o teu resultado. Não tem coisa diferente disso, entendeu? Não tem. Você vai Eu acho falar, que é muito aquela filosofia muito, eu acho que muito antiga, né, e muito simplista, eu diria que só trabalhar na sim, parte na pressão. É a teoria do chicote e da cenourinha, né? Você oferece a cenourinha pro cavalo andar e dá a chicotada para ele andar, né? Então, você fala assim, pô, mas espera aí, isso talvez funcionou, levou a gente até um certo ponto, né? Sem algum nível de pressão, realmente é muito difícil as coisas andarem, mas se apoiar simplesmente na pressão, também começa a travar a roda, né? sim, Porque você fica gritando na orelha do representante, você tem que vender mais, você tem que vender mais, tem que vender mais. E o cara, às vezes, ele tá desesperado, ele entra num momento de alerta total ligado, né? Que o cara não dorme, o cara tá ali, assim, preocupadíssimo, tá se sentindo inseguro. E isso é um processo muito emburrecedor, vamos falar assim, do sistema com como um certeza. todo, né? É o gestor que não pensa muito em soluções, em maneiras de ajudar, o liderado que está em pânico, e aí ele começa a dormir mal, ele começa a comer mal, e aí, cara, ele começa a travar fisiologicamente falando. Sim, Uma pessoa que não dorme bem, ela não pensa, ela não raciocina, ela não consegue usar a inteligência, usar o arsenal que ela tem ali de argumentos. Gente, é completamente normal. Você dorme mal algumas noites, você começa a falhar, tua memória falha, teu raciocínio falha, sua motivação cai. Eu fico sim, super melancólica quando eu não durmo, cara. Eu fico assim, pensando só coisa ruim, negativa, né? E a gente negligencia muito isso e continua trabalhando na pressão. Sendo que, se tivesse uma pessoa, seja dentro da empresa, ou seja contratando um treinamento, por exemplo, externo, né? Com leite fora da caixa mas que contrate alguém que sente e fala assim: peraí, vamos olhar o mapa aqui da sua região e sim, vamos otimizar as suas visitas, né? Vamos olhar aqui, peraí, esse cliente aqui vale a pena ser visitado? Por que que esse cliente foi visitado 10 vezes no último ano e esse aqui só foi duas? Faz sentido? Não faz? Cara, você vai ter que gastar, às vezes, meio dia, um dia, ou até mais tempo para estruturar esse trabalho com o seu representante. Mas uma vez que ele sim, enxerga, aí já entra na questão até de aprendizado de adultos. Uma vez que ele enxerga, ele não desenxerga mais. Ele não volta mais uma casa para trás. Ele sempre sim, vai ter um olhar mais crítico quando ele olhar a planilha de clientes dele. E aí é só para exato, frente, gente. É só subir degrau com esse cara, né? Agora, na base exato, da pressão, ou ele vai desesperado atendendo as demandas ali, mas não espere que esse cara pressionado vai te trazer um negócio muito criativo, muito diferente, muito inteligente. Não vai. E não é porque não sim. é uma pessoa E tem, inteligente, é uma pessoa que está sim, pressionada. exato. E puxando um pouco esse gancho que você me deu aí, tem duas coisas que eu queria falar. Uhum, E uma está relacionada ao porquê que eu acho que o mundo corporativo está horrível. uhum, Eu falo isso com certa tranquilidade, tá? O uhum, teu corpo reflete o que você é. E ninguém vai. Bom, pode ser que alguém me mude isso, mas eu vou contar para vocês o porquê que eu tô falando isso. Eu já fui um cara que pesou 120 quilos e eu tive esteatose hepática no ponto de pré-cirrose, tá? Então, quem não passou por isso ainda, eu posso garantir para vocês que é o maior choque da sua vida o médico olhar no teu olho assim e falar assim: você tem mais 5 anos de vida se você não mudar o teu estilo de vida. Então, por que que eu tô falando que o mundo corporativo tá horrível? Dá uma olhada no shape da galera que tá na liderança. uhum, Tá? Não é preconceito isso, mas não é normal do ser humano o cara ter 120 centímetros de cintura. uhum. Não é, não é. Não é bonito o cara ter uma barriga desse tamanho. E como a Não é gente bonito, vive cara. num mundo que normalizou, né? Todo mundo toma Um remédio para corpo pressão. desse. Todo mundo toma Exato. remédio para dormir. Ó, gente, quem não conhece a minha história,
Em uma das empresas que eu trabalhei, um belo dia numa reunião, a gente começou a perguntar quem tomava remédio psiquiátrico. Eu tomava remédio para dormir na época, porque eu vivia uma insônia braba. E 100% da minha equipe tomava, assim, dos meus pares, tomavam remédio psiquiátrico. E assim, ó, normal, é isso aí. Isso aí é vida adulta. Aí você fala, não, peraí, não É. precisa ser assim. Então não dá para normalizar esses corpos que estão aí. Não estou falando que é todo mundo, tá? Uhum, Mas se você pegar de modo geral, você vai ver pelo shape da liderança como é se os caras estão cuidando bem do melhor, do maior patrimônio dele, que é ele mesmo. Porque se ele sim, morrer amanhã, o CNPJ vai continuar aí. E eu não estou uhum, criticando o CNPJ. uhum, Eu estou criticando a conduta da pessoa, porque é você. É você com você mesmo, entendeu? uhum, Esse é um gancho. E eu acho que um outro gancho que você me pegou é o seguinte: o porquê que está tendo, o porquê que o modelo de pressão não funciona mais, tá? Porque é o seguinte, agora isso é um caso real, tá? Eu estava conversando com um amigo, e o amigo falou, cara, o turnover aqui tá alto, velho. Tá alto, tá alto, tá alto. Eu falei, mas tá alto aonde? Na base. Então, beleza. Vamos fazer conta aí. Quanto é que ganha o teu analista? Ah, ganha 5.000. Tá bom. Dos 5.000, sobra na conta dele 3.400, tá? Porque daí desconta, tá. Beleza, tá bom? 3.400 por mês. Show. Esse cara pediu pra sair, você sabe pra onde é que ele foi? É, então, foi fazer pão. É, então. Então vamos fazer a conta aí, tá? Pão dele dá. Vamos olhar aqui o Instagram dele. Papapá, vimos os preços lá, fizemos mais ou menos a margem. Resumo da história: o cara tira mais ou menos ali uns R$ 32 por pão de margem para ele. uhum, Então eu falei, ó, 3.400 dividido por 32, esse cara tem que vender 106 pães por mês, uhum, tá? Vamos por 150 pães por mês para a conta ficar melhor. 150 dividido por 30, esse cara tem que vender 5 pães por dia para ele fazer o mesmo salário que você vai ficar enchendo o saco na orelha dele, cara. Tchau, velho. uhum, Tchau, entendeu? Tchau. Tem mais essa. Não adianta vocês criticar. Eu concordo que existe um ponto geracional, tá? claro. Tudo bem. Assim como nós já fomos aquela geração, Uhum, né? Nós viemos de uma geração que o quê? Nossos avós tiveram guerra, uhum, os nossos pais tiveram inflação. uhum, Nós ainda passamos ali a fase da internet, né? Da uhum, entrada da internet. Então, nós fomos a nossa infância e juventude foi offline. uhum, Hoje, essa geração, cara não trabalha por dinheiro mais, não, velho. uhum, Não é difícil de fazer dinheiro. E sabe o que acontece? Esse cara não tem nada a perder. O uhum. que que o teu analista construiu hoje para ele falar assim: "Putz, eu tenho que aguentar essa pressão aqui, Segurar a porque onda. senão eu não consigo pagar a parcela da minha casa". Não, cara, esse cara ainda não tem nada a perder. É, O que ele tem a perder é a saúde. A única coisa que ele tem a perder é a saúde mental dele. Aí você vai colocar pressão em cima dele para ele perder a única coisa que ele não pode perder? sim. E O que cara ele vai está fazer sendo pão, velho. bombardeado o tempo todo com pessoas falando, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde mental. É. Ele Aí nem vocês vêm dar um. procura proativamente isso. Isso cai no colo dele o tempo todo. É. Num feed Aí tem vocês um vão. milhão de pessoas falando sobre isso o tempo todo, galera. Aí vocês vão ficar dando treinamento de motivação pra galera. Desculpa, pessoal, eu detesto essa palavra motivação. Porque motivação ela dura até você tomar a primeira porrada do seu dia. E Sim. normalmente a primeira porrada é logo que você acorda. Uhum. Entendeu? Gente, eu falei que era Então, João Trovão. Minha introdução tá é, muito sábia. é. Ó, essa semana mesmo, segunda-feira, eu me programei para sair para pedalar. Aí tava tudo motivado. Aí cheguei lá, sabe o que aconteceu? O pneu da minha bicicleta tava no chão. Então eu tive que trocar o pneu. Então, assim, aí, se você não tiver disciplina, velho, não adianta, entendeu? O cara vai lá vender, se programou para levantar de manhã cedo, o cara vai dar partida, o carro tá sem bateria. Se você não tiver disciplina, cara, para organizar e falar, ó, não, pô, tá sem bateria, tá, puta, pera aí. Ayla, ó, você era o meu primeiro cliente, eu dei partida no meu carro agora, ele tá sem bateria, já é disciplina, porque senão você vai ficar, putz, por que que Deus não sei o quê, por que que não sei o que acontece? Então, cara, então assim, Quer dar um e foco tá muito relacionado. diferente nas coisas, É, né, João? Assim, é sim, muito mais incentivar as pessoas que elas criem hábitos saudáveis, hábitos bons no meio corporativo, de terem disciplina de execução. Inclusive, tem um livro muito bom que fala sobre isso, chama Disciplina de Execução. É,
elas terem hábitos de disciplina, por exemplo, para usar o CRM. E quem tem que ser exemplo de disciplina são os gestores. Você nunca vai ter Sim, um time disciplinado se o gestor não é exemplo de disciplina, né? é. E aí, Essa- isso você cria uma motivação muito mais interna, né? Que a água do banho não tira. Porque a palestra motivacional, você toma um banho ali, ah, beleza, já baixou um pouquinho. Pode fazer palestra motivacional? Façam. Se a empresa tem dinheiro, é bom demais, dá um up na galera, alegra e tal, mas não apoia a sua estratégia de gestão de pessoas nisso. Porque É, é exato. é um graveto que queima ali, legal, vai gerar uma luz, vai ser legal, às vezes gera alguns insights interessantes, mas não apoia a sua gestão nisso. A sua gestão Sim, tem que ser muito mais baseada em criar hábitos interessantes, né, que são mais construtivos e que tragam a sustentabilidade do seu time. Eu acho que uma coisa que, inclusive, é a próxima pergunta que eu quero fazer para depois a gente já fechar, João, é em relação ao financeiro. Uma das coisas sim. que as empresas estão pejotizando todo mundo. Ok, isso é uma tendência, É. a lei permite e que pode ser vantagem em determinadas situações. Eu já trabalhei como CLT e como PJ e já ganhei dinheiro como CLT e como PJ. A questão é se você faz as contas certas ou não. A questão é quem faz essas contas e quem ensina o representante a fazer essas contas. Ah, é. Você Sim, resolve seu problema de contratar como PJ, porém, você cria um problema que a gente chama de ensaboamento. Você contrata um representante, ele está ali trabalhando, só que você não tem uma gestão próxima com esse cara, você não consegue ter, você não ensina ele a pensar no dinheiro, pensar de uma forma mais financeira, e ele fica ali segurando às vezes aquela ajuda de custo, aquele KM, tal, para tentar pagar um pouco as contas, e esse cara não dura no mercado. Ou ele não dura na sua empresa. Porque quando ele começa a ver que dali 1 ano, 2 anos, ele fala assim: Ô, trabalhei 1 ano, vendi, bati minhas metas ou não, sei lá, não sei como é que é a situação, mas o cara fala assim: eu ganhei dinheiro? Não, não ganhei. Ah, meu carro tá todo fodido, eu tenho que trocar pneu. E muitas vezes as pessoas, às vezes, muitas vezes é maravilhoso, né? Mas muitas vezes as pessoas saem das empresas exatamente no momento em que o carro tá ferrado. É a hora que precisa trocar os 4 pneus, é a hora que precisa, sei lá, fazer reparos grandes e fala assim: eu não tenho dinheiro em caixa. Aí fala assim: ah, ao invés do cara pensar assim, eu preciso repensar a maneira com que eu lido com o dinheiro, ele não pensa, ele fala assim: eu vou mudar de empresa, porque a empresa que eu estou não é boa, sendo que você podia gerar valor para o seu cliente interno, ajudando ele financeiramente. E o João é o cara que fala do dinheiro dentro do leite fora da caixa. E, sim. inclusive, ajudou o pai dele a pensar em dinheiro e, enfim, virou uma bandeira realmente de salvação de pessoas. João, fala pra gente disso, João. Esse é um ponto que eu toco tanto, você deu uma excelente introdução, porque não existe nada no mundo que supere o cara trabalhar com tranquilidade financeira. Não existe. Se alguém estiver E de escutando a gente, concurso quiser. público? Por que que as pessoas querem tanto passar no Ah, concurso público e se tornou uma indústria? Não sim, julgando quem faz ou quem tem esse sonho, mas o concurso público ele é um simbolismo muito forte de estabilidade financeira, sim. né? Então, assim, é, então esse é o ponto. Eu acho que. E aí, está muito mais relacionado ao como você enxerga o dinheiro, né? Eu enxergo o dinheiro hoje como um desejo, tanto que em hebraico o dinheiro quer dizer desejo, né? Uhum, Ou seja, ele não é um objeto, porque uma vez que você conquistou o objeto, você não tem motivação nenhuma mais para buscar outro objeto. uhum, Então, para mim, a primeira quebra de paradigma é nesse sentido, tá? Eu conheço executivo que ganhava 40, 50 mil por mês, teve que pedir demissão porque ele ia usar o acerto dele para pagar parte do que ele estava devendo no cartão de crédito. Então, isso, o tanto que você ganha não quer dizer nada, tá? E eu conheço, por exemplo, a Eni, né? Eu coloquei um vídeo lá essa semana no nosso Instagram. A Eni, para quem não sabe, essa semana passou agora, completou 29 anos trabalhando na casa dos meus pais. Na ótica de muitos, ela sempre ganhou muito pouco, mas ela tem casa quitada, moto quitada, guarda dinheiro todo mês. Então, perceba que a discrepância, né? E como que você atuar com uma pessoa
para que ela enxergue o dinheiro da maneira que precisa ser enxergado, faz com que você consiga, do mínimo, tirar uma condição de vida, né? E hoje a Eni, por exemplo, ela já é aposentada, ou seja, ela tem 3 fontes de renda. Uhum, Ela tem a aposentadoria, ela tem o trabalho que ela continua trabalhando uhum, e ela tem os investimentos que ela faz. Então, ou seja, é uma faxineira. uhum. E tem esse colega meu que ganhava R$ 40.000 por mês, que pediu demissão. O cara tá quebrado, E menos que Eni. entendeu? Então, Essa, assim, essa é a loucura, né, cara? É você ter um olhar de, exato. precisamos ter um mundo mais justo, com certeza. Precisamos pensar em como remunerar melhor, né, as pessoas, com certeza. Mas você ganhar muito e ganhar pouco não Não, quer dizer muita coisa. A questão é quanto olha, sobra. E eu até tenho um amigo meu. empresa, né? A gente vê muito isso. Empresas que às vezes faturam muito dinheiro e que vivem no vermelho, e às vezes a padaria da esquina tá melhor. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na gestão foi, não, o importante não é quanto entra, quanto sai, é quanto sobra. É, sim. Isso é o que Ó, fala da saúde de qualquer negócio. E você, eu tenho uma representante que está assistindo, você tem que se enxergar como uma empresa. tenho um amigo meu muito próximo mesmo, mais próximo, assim, 38 anos de relacionamento, tá. O patrimônio dele hoje é milionário, Uhum, tá, passa dos R$ 10 milhões, o patrimônio desse cara. uhum, Há 20 dias atrás, mais ou menos, 20 dias atrás, no final de agosto, ele me procurou, ele falou assim: "Cara, me ajuda porque se eu precisar de R$ 10.000 para passar um final de semana com a minha família no resort, eu não tenho". uhum. Aí eu falei: "Cara, como é que é?". Ele: "É". Falei: "Cara, não é possível". Ele falou: "É possível sim, olha aqui". Então, assim, o cara ele ficou com a cabeça tão grande assim de reinveste na empresa, reinveste na empresa, reinveste na empresa, reinveste na empresa, que ele formou um patrimônio milionário e não tem fluxo de caixa para fazer final de semana com a família dele. Uhum. Empregando 40 pessoas, mais ou menos. Entendeu? Que foi o que Sim. aconteceu com meu pai. Entendeu? Meu pai, quando a gente trabalhava junto na farmacêutica, eu peguei uma licença porque minha mãe me ligou e falou assim: "Ó, eu não sei o que que é, mas é um negócio que não tá bom". Falei: "Por que Uhum. não tá bom?". "Ah, porque o cara veio cortar a energia elétrica de casa". Eu falei: "Não, não é possível. No. Vão atrás disso daí". Uhum. Então, assim, meu pai tinha 23 cartas de consórcio, por exemplo. Meu pai tinha carta de consórcio de caminhão. Eu falei para ele: "O que que você vai fazer com caminhão?". "Não, mas é investimento". "Investimento do quê?". Uhum. Ô, João, e eu acho que assim, acho que puxando um adendo aqui, os homens têm muita dificuldade disso, né, cara? Porque assim, eu Tem. falo muito isso aqui em casa, que como infelizmente o homem, ele é muito medido pelo valor financeiro, né, que ele consegue produzir, né? Uma mulher que não ganha dinheiro, eu acho que é meio que ok. Gente, não tomem isso como preconceito, é meio que é o que é, né? A mulher, quando ela não faz muito dinheiro, ela meio que tem um perdão da sociedade, é ok. Agora, o homem, quando ele não faz dinheiro, Né. ele é muito cobrado. A mulher é cobrada em outros pontos, né? Ah, você vai ter filho, você não vai casar, você corpo, enfim, uma série de coisas. Mas o homem, ele é extremamente cobrado na parte financeira. Sim, E eu sinto que os homens se fecham muito, né? Eles guardam segredo disso. E eu até estava vendo uma pesquisa que a maioria das traições em casal não é traição sexual, amorosa, é traição financeira. Os homens sim, quebram e não contam para as esposas. E aí acontece umas coisas dessa, né? Não sei, eu acho que todo mundo tem exemplos assim para falar na vida, né? De, pô, minha qual avó, minha mãe, eu, né? Sei lá. sim. Enfim. Qual que é o ponto de convergência dessas 2 histórias que eu te contei? Que eu acho que aí para mim é um ponto importante que quem estiver aí assistindo a gente pode anotar. Uhum, Ambiente. Esses 2 casos, eles estão inseridos no mesmo ambiente, uhum, que é um ambiente de província. Então muito mais vale, e eu estava nesse ambiente. A primeira virada de chave na minha vida foi quando eu saí desse ambiente, né, que eu escutei, por fala de cidade exemplo, que pequena. exato, que um Uhum, veterinário não podia andar de Saveiro. Falei: "Então, mas minha Saveiro tá quitada, a sua Toyota, se você não pagar a parcela no mês que vem, o banco toma, então ela não é tua". uhum, Mas
valia mais a Toyota financiada do que a Saveiro quitada. Uhum, Então, pessoal, ambiente, vazem. Aonde que, agora trazendo até um pouco, né, eu sou bastante religioso, Jesus nasceu aonde e foi rei aonde? uhum. Entendeu? Então, se ele tivesse ficado no ambiente dele lá, talvez morreria como um marceneiro. Sim. Então ele Eu teve que senti sair. muito essa diferença, João. Assim, eu nasci em São Paulo, né? E Aham. a gente sempre teve um ambiente muito diverso, né? Assim, com acho que na atuação na igreja tinha. Eu sempre cresci no meio que tinha gente pobre, rica, preto, branco, era tudo uma coisa muito misturada. E quando eu cheguei em Goiânia, por exemplo, há 20 anos atrás, vamos falar assim, as castas, né? Goiânia era outra Opa, cidade, era outra realidade do que é hoje, mas era muito diferente. E a preocupação com o parecer era muito grande, né? Com o usar sim, roupa de marca. E eu não conhecia nada de marca, enfim. E eu sofri muito com isso, né? Só que eu vejo hoje um efeito muito interessante que as mídias sociais tornaram a nossa vida uma cidade pequena, né? exato, Porque às vezes você mora numa metrópole, você mora em São Paulo, você mora no Rio de Janeiro, né? Deve ter gente de todo lugar escutando a gente aqui. Mas na sua rede social, você tem lá, você segue 1.000 pessoas, você é seguido por 1.000 pessoas, então você tem uma cidadezinha de 1.000 pessoas que estão vendo o que você está sim, fazendo, o carro que você está andando, a roupa que você está usando, e você acaba se tornando meio que escravo disso, porque todo mundo está postando comida japonesa, todo mundo está postando, todo mundo assim, a sua impressão, né? E você acaba se tornando muito, muito refém disso. E aí o financeiro sim, sofre, né? E aí você que é PJ, por exemplo, que tá lá precisando trocar os 4 pneus do seu carro, precisando fazer revisão, precisando fazer reparo, porque representante vai rodar aí 5, 6 mil quilômetros por mês fácil, né? Se for, ainda mais claro, se for no agro, né? E aí, o que que você faz? Você não consegue segurar esse pratinho de mostrar, não. Você tem que ter uma é, visão muito, muito, como é que fala, fria, né? Pra você organizar o seu financeiro. E é uma das dores que a gente pega muito, que a gente fala muito pro representante, cara, organiza teu financeiro, porque senão você não se sustenta nessa profissão por mais de 10 anos. claro, Você claro. sai da O que profissão você falou, quebrado, quebrado. o que você falou é muito assertivo. Rede social é um ambiente, tem que ser encarado como ambiente. Então, cuidado com quem que você segue, né? A sua rede ser aberta, quem está te seguindo, se você tiver alinhado com o teu propósito e com a tua essência, que se lasque quem está te seguindo, entendeu? Eu falo muito isso, assim, eu sou muito desligada de É, marca, de quer me roupa, seguir, essas coisas. segue, não quer seguir, Falo assim, eu não me cara, tá me importo. enchendo o saco, paga minhas contas, sabe? Eu Sim, sou meio. eu não me importo. A minha importância com quem está me seguindo é zero. Agora, a Aham, minha importância com quem eu estou seguindo é 100%. sim. Você não vai ver em nenhuma rede social minha eu seguindo alguma pessoa que não casa com o que eu acredito de estilo de vida, de estilo financeiro e de propósito. Eu não, com todo respeito, mas você não vai me ver seguindo pessoa que ostenta, porque para mim isso não importa. Agora você vai me ver seguindo pessoa que construiu patrimônio, Uhum, você vai me ver seguindo pessoa que rompeu com o modelo de CLT, uhum, porque eu não acredito, né? Para mim, quem e é engraçado que meu pai quis me registrar no escritório com 15 anos de idade, uhum, né? Porque na cabeça dele eu ia me aposentar. E eu com 15 anos tinha essa visão. Eu não fui registrado. Porque eu uhum, falei para ele assim: a coisa que eu mais escuto na época o que que a gente consumia, Jornal Nacional. Pai, a coisa que eu mais escuto no Jornal Nacional é déficit do INSS, déficit do INSS. Você acha que com 15 anos, quando eu chegar na previsão do meu pai, eu ia me aposentar com 45, que era uhum, 30 anos de contribuição? Você uhum, acha que daqui 30 anos, todo dia nós escutamos que tem déficit? Você acha que daqui 30 anos, porque o que que é o INSS, para quem não sabe? A classe produtiva paga uhum. e que Tá, aquele dinheiro que paga sustenta os aposentados. É isso o INSS, tá? Não é nada diferente disso. Os velhos estão ficando cada vez mais velhos. uhum, A máquina pública está ficando cada vez maior. uhum, E está havendo uma pejotização, você acha que você está no CLT, você vai aposentar? Me desculpe, meu filho, pega o seu dinheiro aí, os 11% que desconta do seu salário, e vai aplicar num fundo de investimento, vai aplicar numa renda fixa, vai comprar imóvel, vai fazer outra coisa e sai desse negócio, entendeu? eu diria assim que eu acho que existem
planos e planos de vida, né? Eu acho que depende muito dos seus objetivos. Eu acho que o ambiente corporativo, se você vai para um ambiente bom, ele te permite muito a aprender muito, a criar um networking muito importante, e tudo. Mas eu acho que o grande ponto disso tudo é você ser protagonista nesse processo. Claro, Você sentar e falar assim, põe tudo no papel, quanto você ganha, quanto você realmente está fazendo, quanto você realmente está gastando, e aí sim organizar a sua vida e realmente colocar as coisas na mesa, sim. né? Para você, Fala, você é, organizar a tua mesa, né? sim, eu acho que é Eu isso. acho que isso os representantes são muito falhos, porque eu acho que as pessoas Sim, têm uma tendência muito de enfiar a cabeça no buraco e falar assim, vai dar certo no final, sabe? Muito essa coisa otimista que ela é positiva em alguns momentos, você tem que ser positivo mesmo, mas assim, existe um otimismo muito avestruz, né? Muito que você sim. enfia a cabeça no Não, buraco e você não tá vendo que teu carro tá depreciando, que enfim, às vezes o lugar que você tá, ou como você tá gerindo a carteira de clientes, isso não tá pondo dinheiro no seu bolso. exato. Não, e de novo, não tô querendo romper aqui não, assim, né, ser radical, mas eu também, para você que é inexperiente, assim como eu fui lá atrás, apesar de eu ter 7 anos de formado, eu era um cara inexperiente, tinha pouca experiência na, né, de vida. Eu tinha muita experiência com transferir embrião e inseminar vaca, Uhum, né, e gerir uma fazenda de leite. Isso aí eu uhum, tinha muita experiência, mas eu tinha pouca experiência em outras áreas. uhum, Então, para quem tem pouca experiência, cara, vale, entra no CLT, entendeu? Que é o que uhum, eu fiz. E, só que assim, não se deixe, não defina isso como o teu fim, né? isso. Porque o mundo é muito grande. Acho que e aí vem layoffs, como a gente viu essa semana aí, né? Do um grande banco, 1.000 pessoas indo embora e tchau, cara. E aí você vai falar o quê pro banco? Ah, a culpa é do banco? Não, velho, a culpa é tua. Uhum, Entendeu? No fim das contas. uhum. Porque você é o responsável. Se você não tiver um bom plano financeiro para você, você passa bem. Eu fui desligado numa empresa em abril de 2020. 37 demissões no mesmo dia. Foi a primeira vez que eu fui demitido. Abril de 2020, o que que era? Pandemia, né? Um mês, um mês que estava tudo fechado. Bravo. Então, assim, se eu não reestruturasse a minha rota financeira, se eu não tivesse seguro financeiramente, você acha que ia ter acontecido o quê comigo? Eu fiquei Uhum. um ano sem. Como muita Entendeu? gente. Como muita gente. Opa! Agora nessa nossa fase, todo mundo que está, né, a gente está vendo aí algumas migrações, né, para empreendedorismo, igual a gente começou aí no começo do ano, bem dizer. Uhum, Pessoal, quem é empreendedor, quem é representante, meu filho, se você não tiver programado financeiramente, não vai empreender é péssimo. uhum. Pode ser o Entendam, melhor. como recado final, gente, que representante é empreendedor. PJ é Claro, empreendedor e você tem que se comportar como tal. Né? Eu acho que o recado claro. tá muito claro, João, muito claro. É. E, João, para a gente encerrar, que você daria aí de dica de livro ou filme ou série que trariam aí algo interessante para quem está assistindo a gente? Isso aqui tá na minha cabeceira, ó. Em busca de sentido. Vitor Franco. Uhum, Esse cara, 3 campos de concentração, psicólogo. Então, até separei um trecho aqui rapidinho, ó, uhum, que eu acho que vale muito de mensagem pra galera, ó. Ele que escreveu, tá? Em Auschwitz, ele escreveu isso. Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente, e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. Então vocês verão que, a longo prazo, estou dizendo, longo prazo,
o sucesso vai persegui-los precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. É, Então, moçada, sensacional. casa um pouco com o dinheiro, né? Quem Uhum, fica caçando muito como objeto uhum, vai errar. Eu sou prova real disso. Enquanto eu busquei o dinheiro como objeto, eu só me fudi. uhum. Acho que Maravilhoso. é isso, mensagem final. João, muitíssimo obrigada. Queria agradecer de coração. Pessoal, fiquem ligados aí no YouTube. A gente vai colocar, tanto no YouTube quanto no Spotify, a gente vai sempre colocar entrevistas com pessoas realmente fora da caixa. Se você está procurando conteúdos mais profundos, mais provocativos, você achou o seu lugar. É isso aí. Isso Muito aí. obrigada. Obrigadão, Ayla, pela oportunidade. Esse projeto é maravilhoso, desde a concepção do nome até o que a gente está vivendo tudo até agora. Bom demais. Obrigada, Valeu, gente. turma. Forte Valeu. abraço. Tchau, tchau. Valeu.